manda no preço da gasolina é o governo, sócio controlador da monopolista Petrobras. Então por que o preço da gasolina não está baixo? Aqui não está R$1 o litro. Se você deixar, eu explico. Tá, então Vamos ver. Em 2016, o Conselho de Administração da Petrobras, convocado pelo controlador Michel Temer, representando o povo brasileiro, determinou que a Petrobras, doravante, não ia mais fazer os seus custos e rentabilidade e transformou-se numa política de paridade de preços de importação. Por quê? Chama PPI. Por quê? Porque o acionista minoritário demandava rentabilidade máxima, que é o papel dele. E quem estabeleceu essa prevalência do acionista minoritário? O Lula e o Fernando Henrique, que entregaram 64% do capital não votantes da Petrobras a acionistas privados. Portanto, a turma do PT fala essas coisas e tal, mas aqui está a raiz. Aí você confunde que é lei das SA, tem nada de lei das SA, eu sou advogado e professor de direito, não é que isso... Não, mas eu leio também. Governador, eu leio também. Mas a lei da SA não determina, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, onde eu trabalhei, é uma SA. Tem ações cotadas em bolsa, etc, etc. E quem é controlador é o sócio majoritário, que é o Benjamin Steinbrück. E quem determina a nossa estrutura de custos, etc, etc, somos nós. Eu digo nós porque eu trabalhei lá como executivo. Enfim, fui presidente de 2 companhias do Grupo CSN. Então, só um minutinho. Então, o que acontece? A política brasileira determinou que o preço da Petrobras fosse PPI. Não mais custo, mais rentabilidade, mais PPI. Então, vamos agora entender para o espectador que não está obrigado a entender essas coisas. Como é que se forma o preço de um sanduíche, Adriana, na praça da universidade? Não é o custo de produzir o sanduíche mais uma rentabilidade razoável que pague o trabalho do cidadão? E por que ele não pode exorbitar com esse preço? Porque tem um concorrente ali na iminência dele que vai tomar o freguês. A Petrobras é um monopólio, Eduardo Oineg, tanto na legislação quanto na prática internacional esmagadora, todo monopólio, o preço tem que ser administrado pelo governo. É uma informação básica, todo mundo. E no mundo do petróleo é assim, gostemos ou não. 80% do petróleo do mundo é controlado por estatais e os 20% remanescentes por um oligopólio de 7 irmãs, as famosas 7 irmãs. Então veja, a Petrobras sabe quanto custa produzir um barril pela Petrobras? 10 dólares. 10. Quando você entra em cascata, cadeia de produção, refino, transporte, distribuidor, 20. Não sei o que e tal, vai a 25, olha lá, 30, com imposto, com tudo dentro. É isso. Não devia ser isso que ela cobra? Não é não razoável que seja o custo mais uma rentabilidade? A rentabilidade é o balanço das SAs, é público. A Texaco, a Total, a British Petroleum... É o preço internacional. O barril internacional. Ela pode vender lá fora a 120, 130, por que ela não vai vender, governador? Aqui que está a questão, porque ela é uma empresa que nos pertence e foi criada para proteger o Brasil das oscilações especulativas aí vem de a preço. sua interpretação. Não, vem a interpretação de quem está do lado do povo versus quem está do lado do acionista minoritário. É disso que se trata. É importante. É disso que se trata, concordo. É o ponto fundamental. Claro. O senhor então está querendo dar uma função social à Petrobras. Função social não. Todo monopólio tem um preço administrado pelo governo, isso é da literatura. Se você olhar o Adam Smith, o mais radical dos capitalistas, sabe do que eu estou falando. Ou você tem uma concorrência que estabelece pelo mercado o ponto ótimo de equilíbrio. Por exemplo, no mundo global, eu fiz um levantamento do lucro médio das grandes corporações de petróleo. 6,5%, 7%. Sabe quanto foi da Petrobras? 38%. Uai, seu app de vídeos curtos.